É, hoje eu vou fazer parceria com minha mãe aqui, né? A gente vai falar hoje, na verdade a proposta é fazer um estudo a respeito do Livro dos Espíritos, né? É uma parte mais didática, né? Uma parte mais chatinha. A gente vai ler um pouquinho, mas vocês vão ver que tudo que eu ler aqui, às vezes a gente em casa sozinho não consegue, né? Então a proposta é o quê? A gente fazer um estudo nós aqui em conjunto. E aí depois a gente vai ter uma surpresinha para vocês, né? Então eu não vou a gente não vai começar com pressa, não vai começar com nada, porque no final a surpresa vai ser essa, né? Então hoje a gente vai ler sobre o terceiro livro ali do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala sobre as leis morais, né? Que é o que a gente prega bastante aqui na casa, que é o que a gente é cobrado quando a gente chega como voluntário e quando a gente chega aqui como espectador, como vocês, né? As nossas palestras são muito de cunho moral, né? Então a gente vai discorrer um pouquinho a respeito sobre a lei divina ou natural, que está falando ali sobre os caracteres da lei natural, a origem e o conhecimento da lei natural, o bem e o mal e as divisões, né? Eu separei isso em tópicos, né? São os tópicos fiéis que estão ali no Livro dos Espíritos. Então eu vou ler, né? Vou ler a pergunta, vou ler a resposta, para a gente estudar junto, né? O que se deve entender por lei natural? Então a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica que se deve fazer ou que não se deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela, né? E a lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus, né? Então as leis nossas é que mudam, as leis do universo elas não mudam. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra, né? A gente sempre questiona bastante, porque nossas leis mudam bastante, né? A gente sabe que conforme a nossa sociedade evolui, as leis mudam, né? E as leis de Deus? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque elas são imperfeitas, né? A gente está a caminho da evolução, então ao longo da nossa trajetória de vida a gente vai evoluindo, então as nossas leis é que mudam, as de Deus não. As de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, o que é certo vai ser certo para a vida toda, né? Em todos os mundos. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Todas as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Aí continua. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Eu posso ser um estudioso das leis divinas e das leis da Terra? Sim, mas em uma só existência não é suficiente, né? Como é que a gente ia conhecer todas as leis numa existência só, né? Quantas pessoas morrem em tenridade e quantas vão até o final da idade, né? Tem muita gente, a minha família é bem longínqua, né? Então eu tenho a sorte de fazer parte de uma família que é bem longínqua, mas nem sempre essa longevidade quer dizer qualidade. Às vezes você passa por uma vida toda inerte aí no materialismo, no imediatismo, e não se atenta, né? Normalmente a gente se atenta a essas leis divinas, essas leis morais, quando a gente vai ficando mais velho, né? Aí você sabe, eu vou morrer. A única certeza que a gente tem é que você vai morrer. E a gente quer morrer e a gente sabe que a maioria não vai virar um unicórnio fofo e vai morar no algodão doce, né? A gente sabe que a gente é ruimzinho, né? Então, assim, a gente se atenta às leis divinas, mas quando a gente está quando a gente está de mais idade, né? A proposta da doutrina espírita é esclarecer que você pode se integrar às leis divinas no teu dia a dia. Você não precisa ser um carola, ficar lá na igreja. Não, é na tua prática diária, né? É trazer isso para a tua prática diária. Então, as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que as habitam, né? Aí é o outro tópico lá, né? O conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra.
A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem a cada dia no embrutecimento ou na selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? É aquilo que eu falei, né? Muitos passam por uma vida toda sem se ligar, fazer uma conexão com o divino, né? A gente vive só o dia a dia. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? A gente sabe que quando a gente desencarna, a gente passa um período na intermitência, né? A gente passa um período lá, ou estudando. O que eu pretendo é, de repente, ficar lá estudando, né? Não ficar lá no umbral. Se me levarem, a gente vai, mas o que a gente pretende é ficar lá estudando, né? Conhecendo melhor, né? Aprendendo. Será que a gente traz com a gente o que a gente aprende lá, né? O que a gente estuda lá? Então ela compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após a sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Então a gente sempre quer saber aquilo que a gente foi no passado, né? Eu não tenho muita curiosidade, não. Mas é só a gente olhar nossas tendências, né? O que a gente tem para corrigir? O que a gente tem de mais difícil de trabalhar dentro da gente? Provavelmente aquilo que a gente deixou acontecer bastante numa encarnação passada, né? A gente está aqui estudando sobre os grupos de inteligência. Eu tenho para mim que estou inserido no neutro, mas eu tenho para mim que eu não era uma pessoa muito tranquila, não. Porque o meu corpo não consegue acompanhar tudo que eu quero fazer. E, graças à indolência, eu não explodo muito facilmente, porque eu conto até 10 em algarismo romano de trás para frente, muitas vezes. Então, assim, aquilo que a gente traz de experiências anteriores é aquilo que eu fui, né? Então, graças a Deus, a base neutra me apazigua bastante nesse coisa, não? E onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Na consciência de cada um está escrita a lei de Deus. Por mais errado que a gente tenha a nossa conduta, lá no fundo a gente sabe que aquilo está errado, né? Porque o homem carrega na sua consciência a lei de Deus. Que necessidade havia de se revelar? Então, se todo mundo sabe, está dentro da nossa consciência, qual é a necessidade de que isso se revele, né? Ele a esquece e a menospreza. Deus quis que ela fosse lembrada. E Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, os homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar, né? Numa palestra eu falei que, às vezes, no meio de uma família de um monte de picareta tem um cara legal ali, né? E que faz a família crescer. E ao contrário também. Às vezes um monte de gente legal nasce lá uma ovelhinha negra. Então, assim, as nossas relações diárias aqui, que a gente tem um com o outro, é que faz a gente avançar, né? E os que pretendem instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meios dos falsos princípios. Às vezes a gente vê bastante, né, esses médiuns, principalmente não fazendo crítica, mas muitos médiuns têm como princípio o seu engrandecimento, né? Não aquilo que ele tem para passar para outra pessoa, mas eles se colocam em destaque como celebridades, né? Mas eu fico pensando assim, se Deus dá a missão, né? Se a gente está aqui, né, num mundo de prova e expiação, se a gente foi bem ruinzinho antigamente, e hoje a gente está aqui com vamos dizer que uma gasolina azul maior, né, de enxergar uma coisa melhor, de ter um grau de compreendimento maior, a sua responsabilidade também não é maior, né? Você não está aqui para ser celebridade, você está aqui para ajudar, e muitos se desviam disso, né? Aqueles que não estão inspirados por Deus, aqueles que não estando inspirados por Deus e se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio, mesmo que dos erros, eles ensinaram frequentemente e se encontram em grandes verdades. Então, assim, mesmo que a pessoa esteja equivocada, né,
mesmo que às vezes a intenção dela não é ajudar, mas é receber aquilo que ela está por fazer ajudar, mas a pessoa foi ajudada, né? Então, de certa maneira, ele contribui, mas não fielmente com aquela missão que ele teve. E qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e ações. Deus não pode servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Mas a gente tem que entender que você pode falar um monte de palavras bonitas, você pode conhecer um monte de coisa, pode ter lido um monte de livro. Mas se você não coloca em prática nas suas ações, não adianta nada, né? Você pode inspirar muitas pessoas com isso, mas e a tua vida? É a prática, né? Qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Aí a resposta é muito clara, né? Vide Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que a humanidade pode ter sobre a Terra, né? Deus ofereceu como o mais perfeito modelo e a doutrina ensinou a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino. E foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Às vezes eu fico pensando, né? A gente vê esses filmes do Antigo Testamento, antes de Jesus, a gente, né, nós homens, a gente tinha medo de Deus. A gente não entendia muito o amor, não, né? Era meio que a base do, se você não fizer isso, você vai acontecer aquilo. E quando Jesus veio na Terra, ele ensinou o amor. Então eu acho que a gente passou a ver Deus de outra maneira a partir da vinda de Jesus, né? A gente entendeu, pôde compreender melhor o amor. Se alguns daqueles que pretendem instruir o homem na lei de Deus ou desviou para falsos princípios, foi porque deixaram-se dominar por sentimentos extremamente terrenos e por terem confundido as leis que regem nas condições da vida da alma com os que regem a vida do corpo. Muitos apresentam como leis divinas, o que não passavam de leis humanas, citadas para servir às paixões e dominar aos homens. A gente ainda confunde muito o que é realmente lei divina e o que é realmente lei do homem dentro das religiões, né? Porque aqui ele não está citando que a gente tem que ter religião para chegar até Deus, né? A religião é uma coisa que foi inventada pelo homem para que a gente tivesse capacidade de chegar até Deus, né? Aqui correndo. As leis divinas e naturais foram reveladas aos homens apenas por Jesus? Antes dele, né, eram conhecidas somente pela intuição? Não. Não dissemos que estão escritas em toda parte? Então, antes de Jesus, a gente já conhecia as leis divinas. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, assim, compreendê-las e ensiná-las, desde as mais remotas eras. Mesmo incompleto, os seus ensinamentos prepararam terreno para receber a semente. Então, mesmo daquela forma que a gente tinha de temor, né, que antigamente, quando uma criança, eu fico pensando assim, quando a gente fala que nós ainda somos muito infantis espiritualmente, a gente pode fazer uma comparação para uma criança, né? Tem criança que você ensina conversando, mas tem criança que você ensina, se você fizer isso, você não vai ganhar aquilo, né? Então, eu acho que era mais ou menos a gente quando não tinha muito Jesus como parâmetro, né? Se você não fizer isso, você não vai para o céu, né? As leis divinas estão escritas no livro da natureza. O homem pôde conhecê-las sempre que desejou buscá-las. Eis porque seus preceitos foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, posto que incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Então, o nosso grau de compreensão da lei divina foi acrescida conforme a gente foi crescendo intelectualmente e moralmente. Desde que Jesus ensinou as verdades das leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Eles nos ensinam alguma coisa a mais? A palavra de Jesus era muitas vezes alegórica e formulada por meio de parábolas. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender a Bíblia, né? Porque é tanta parábola lá que você fica pensando, meu Deus do céu, né? Podia escrever de forma mais clara, né? Talvez a gente entenderia melhor. Porque falavam segundo a época e os lugares.
faz-se necessário hoje que a verdade seja mais inteligível para todos. Portanto, é preciso explicar e desenvolver essas leis, pois há poucos que podem compreendê-la e ainda menos as que praticam, né? Se escrito por parábolas é difícil, quem sabe, falando mais claro, fica mais fácil da gente compreender e mais fácil de colocar em prática, né? Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, né? Os que exteriorizam aparente virtude e religiosidade para manterem ou para melhor ocultarem as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, que possam julgá-la e apreciá-lo por sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é de amor e de caridade. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se pouco a pouco, pois de outro modo ela nos deslumbra. Jamais houve um tempo em que Deus haja permitido ao homem receber comunicações tão complexas e tão instrutivas como as que são hoje dadas. Na antiguidade, havia, como sabem, alguns indivíduos que possuíam e consideravam uma ciência sagrada, da qual se fazia o mistério aos profanos segundo o seu critério. Então, os ensinamentos de Deus, embora estivesse na natureza, não era para todo mundo, né? Principalmente na antiguidade, se selecionava quem podia ter determinada informação. Deve-se compreender com que se conhece as leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas em um meio de conjunto de informações equivocadas, e na maioria das vezes alegóricas. No entanto, não há para o homem que diz tudo nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram o germe de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias, esparsas, se acham em meio de acessórios sem fundamento. São hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que lhes dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui lhes pareciam sem razão, e cuja realidade lhe é demonstrada de uma maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, esses materiais como móveis de estudos, pois são muito ricos e podem contribuir fortemente para a vossa instrução. Eu fico pensando assim, eu tive a grata oportunidade de falar sobre isso, porque isso é uma passagem muito bonita e que eu sozinha não tinha lido, né? Então, quantos de nós tem essas informações tão ricas na nossa mão, né? A gente vende na lojinha esse livro a R$10 e a gente não lê. O bem e o mal. Que definição pode-se dar à lei moral? A lei moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando ao bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus, né? Eu não posso só pensar no meu bem, eu tenho que pensar no bem comum, no bem geral. Como pode-se distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem tem em si só meios de distinguir o bem e o mal? Sim, quando acredita em Deus e quando quer saber. Deus lhe concedeu a inteligência para discernir um do outro. Desde os primórdios, mesmo quando a gente era simples e ignorante, a gente já tinha essa capacidade, né? A gente é que se desviava do caminho. O homem que está sujeito ao erro não pode se enganar na apreciação do bem e o mal e acreditar que faz o bem quando em realidade faz o mal? Jesus disse: tratai aos outros como quereis que os outros vos tratem. Tudo se resume nisso. Dessa forma não se enganarão, né? A gente quer ser bem tratado, mas na verdade, às vezes, na maioria das vezes, a gente não trata bem os outros, né? Muitas vezes
Eu falo para os meus filhos que a gente não pode ter educação seletiva, né? Eu não posso tratar bem só quem me trata bem. Eu tenho que tratar bem, inclusive, quem me trata mal, né? A educação do outro pode ser seletiva, mas a minha não pode, porque se eu usar de educação seletiva, eu também não vou ter razão. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para ele mesmo? Poderá ele encontrar na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando se excedem da alimentação, isso não lhe faz mal? Ultimamente eu tenho percebido bastante isso, né? Pois bem, é Deus que lhes dá a medida que é necessário. Quando ultrapassam, são punidos. É o mesmo para com todas as coisas. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades, e quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse, em todas as coisas, essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males que lhe causa a natureza. Tá acabando, tá, gente? Essa parte é mais chatinha, mas a proposta é a gente estudar. Por que o mal está na natureza? Por que o mal está na natureza das coisas? Eu me refiro ao mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Todo mundo legal aqui? Já lhe dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua jornada será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não saberia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Por isso que há a união do corpo e do espírito. Senão a gente viveria lá no mundo espiritual, todo mundo lindo, numa nuvem de algodão. Nem unicórnio. Das diferentes condições sociais. Criam necessidades novas, que não são idênticas para todos os homens? A lei natural parece, assim, ser uma regra uniforme? Essas diferentes condições existem na natureza, e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei que se aplica a tudo. As condições da existência do homem mudam segundo as épocas e lugares. Daí resultam as diferentes necessidades e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Desde que a diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos una do que o seu princípio. Caberá à razão distinguir as necessidades reais ou fictícias ou convencionais, né? Próxima. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. O mal, contudo, depende especialmente da vontade de que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de sua responsabilidade. Então, aquilo que eu fazia equivocadamente, hoje eu tenho consciência, tem mais agravante do que aquilo que eu fazia na minha ignorância, né? Considera-se culpado o selvagem que cede ao seu instinto, alimentando-se de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpado à medida que tem discernimento sobre seus atos. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete muitas vezes faltas que, embora decorrentes da posição e da sociedade que tem colocado, não são menos repreensíveis. Entretanto, a responsabilidade está na razão e nos meios que dispõe para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem ignorante se abandona por seus próprios instintos. É aquilo que eu falei, né? Conforme o seu grau de esclarecimento aumenta, o seu grau de responsabilidade aumenta. O que a gente quer, assim, né? Conforme o nosso grau de esclarecimento aumenta, a gente quer que as nossas facilidades aumentem, né? E, na verdade, é o contrário. As nossas responsabilidades é que aumentam. O mal parece, às vezes, ser uma consequência das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em alguns casos, a necessidade de destruição, mesmo do nosso semelhante, a infração na lei de Deus nesses casos. Então, eu posso prejudicar alguém se essa pessoa estiver me ameaçando, né? O mal não deixa de ser o mal, pelo fato de ser necessário. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura por meio das reencarnações sucessivas. Torna-se menos culpável quando comete.
melhor e o compreende. Em muitos casos, o mal que se comete é resultado das circunstâncias diretamente causadas por outros homens. Nesse caso, quem é mais culpável? O mal recai sobre aquele que o causa. Assim, o homem é que é conduzido ao mal pela posição que lhe é imposta. Por terceiros, é menos culpável do que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá somente a proporção do mal que tenha feito, mas também há de houver provocado. Então, mesmo que eu não tenha feito nada de mal, mas eu provoquei que outra pessoa faça o mal, eu sou tão culpada quanto aquele que fez o mal. Né? Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez não tenha recuado diante a ação, mas se encontra realizada dela e serve porque a prova teria praticado por si mesmo, se pudesse ou se tivesse ousado, né? Então, muitas vezes a gente se aproveita das circunstâncias para entrar no barco porque a gente não tem coragem de fazer. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja pôr em prática. Se for apenas a falta de ocasião para praticá-lo, o homem é culpável. Não é que a ocasião faz o ladrão, né? Mas se eu tenho a oportunidade de fazer e não faço, eu tenho mais virtudes do que aquele que não faz por falta de oportunidade. Basta não fazer um mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Né? Basta eu não fazer nada, né? Porque é aquela forma matemática, né, que a gente aprende na adição. Mais e menos dá sempre menos, né? Não, é necessário fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tenha ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Então, se eu não sou negativo nem positivo, eu sou negativo. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Não. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta não encontra jamais ocasião de fazê-lo. Basta estar numa relação com os outros homens para fazer o bem. A cada dia a vida oferece a possibilidade àquele que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é somente ser caridoso, mas é ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Então não são grandes coisas que a gente faz para ser uma pessoa boa, né? Às vezes um bom dia, um sorriso, às vezes ser agradável, ser gentil. Né? A gente pode estar fazendo o bem sendo assim. O meio com o qual certos homens convivem não é para eles a causa principal dos vícios e dos crimes? Sim, contudo, ainda existe uma prova escolhida pelo próprio espírito, quando em estado de liberdade. Então, às vezes, a gente escolhe as provas, né? Ele quis se expor à tentação para ter mérito a essa resistência. Quando o homem está no meio de uma atmosfera de vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível não. Porque em meio à atmosfera do vício, podemos encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de vontade de resistir e tiveram ao mesmo tempo, por missão, exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Né? O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, em outras palavras, há diferentes graus para esse mérito. O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito nenhum em fazê-lo sem trabalho, e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que dá apenas o seu supérfluo. Aí agora a última parte, né, que é a divisão da lei natural. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens entre si. Contudo, é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois de outro modo podem negligenciar, como fazem hoje. A lei natural compreende todas as circunstâncias da vida como essa máxima, e se refere apenas a um dos seus aspectos. Os homens precisam de regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam várias portas abertas à sua interpretação. Que pensais na divisão da lei natural em 10 partes, né, que antigamente eram os 10 mandamentos? Compreende as leis da adoração, da sociedade, do progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade?
A divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode-se abranger em todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode-se, portanto, segui-las sem que tenha, no entanto, nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação, que sempre depende do ponto de vista sobre o qual considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por intermédio dela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume a dos outros. Eu acho que essa parte ali das leis morais é muito interessante. Eu lembro que muitas vezes aqui nós, trabalhadores, depois da palestra, a gente pegava os livros e estudava, e era dessa forma que a gente estudava. A gente lia as perguntas, lia as respostas e depois a gente debatia. Não é o que aconteceu aqui, o que eu só explanei para vocês. Mas é uma forma que a gente tem de estudar e de compreender. Como eu disse, né, às vezes, quantos de nós para ler isso daqui? Né? Na maioria das vezes a gente abre o livro a esmo e lê trechinhos, né? Mas a gente não faz um estudo. E isso que o Livro dos Espíritos traz, escrito há mais de um século atrás, não tem tanto a ver com o nosso dia a dia hoje, né? Não tem tanto a ver com a nossa realidade, não foge nada da nossa realidade. Então, assim, é um livro que a gente tem que ter de cabeceira, né? Para estudar e para incorporar na nossa vida. Então não é só quando a gente vem aqui na quarta-feira, quando a gente vem no domingo, que a gente é espírita. A gente é espírita no nosso dia a dia e não é difícil. Né? Como disse ali, não é difícil. A gente veio aqui para se melhorar e a gente veio para resistir às tentações. Né? É o que o livro diz, é o que essas passagens diz. Se você não incorpora isso no seu dia a dia, se você só faz isso quando você está aqui dentro, não adiantou nada. Né? Então, assim, a proposta é, eu fiz uma pequena explanação, mas a proposta é que a gente vai passar por um recesso, né, de final de ano, a gente não se entregar só às festividades, né? A gente parar um tempinho para a gente, né? Porque no final das contas a gente vai responder por tudo que a gente fez e que deixou de fazer. Né? Agora minha mãe vai continuar aqui com a parte e no finalzinho a gente volta a falar. Aí o negócio fica feio. Eu vou falar um pouquinho sobre o estudo da prece. E não foge, né? Não foge do nosso grande codificador, Allan Kardec, né? E essa coletânea das preces espíritas, ela foi publicada bem lá no finalzinho do Evangelho. Se vocês abrirem o Evangelho, se vocês estudarem o Evangelho, vocês vão ver que essa coletânea que eu vou falar resumidamente, ela está lá. Então, Kardec aborda com o estudo as qualidades da prece, abordando motivos e a importância, o seu uso, e passo a passo foi revendo os ensinamentos de Jesus, quase como um enseje, expondo uma verdadeira natureza daqueles ensinamentos, não deixando dúvidas. E é de origem humana a adição dos intermediários, os padres, os pastores, os sacerdotes, etc. Os paramentos litúrgicos das liturgias e rituais. A verdadeira prece deve nascer e crescer do coração modificado das aparências exteriores. Então, esse pequeno trecho aqui diz assim, desmiuçando um pouquinho. Não há necessidade de rituais. Quando nós éramos bem primitivos, a gente precisava, né? Mas agora, através da codificação, nós espíritas, né, sabemos que não é preciso disso. A única necessidade de nós colocarmos em prática a nossa prece é a gente se olhar para dentro, né? Despir-se de coisas, digamos assim, menos inferiores, mais inferiores, digamos assim, se auto-perdoando, né? Fazendo uma limpeza na sua mente, e é essa a aparência que a gente deve ter quando a gente vai fazer a prece. A prece é uma invocação, através dela alguém se coloca em comunicação mental com outro ser.
do qual se dirigem. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. E, por outro lado, aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus, pois nada pode fazer sem a vontade de Deus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, versículo item 9. Então, quando a gente fala para se despir, é entrar em sintonia com um plano maior, né? Deixa eu falar uma coisinha aqui. Não, tá certo. A vontade de quem ora alimenta a intenção da prece e faz brotar os pensamentos elevados da verdadeira prece. Pedir, suplicar, agradecer, louvar. Essa vontade é do Espírito. Ele mesmo está mergulhado no campo divino. Então, se somos centelhas divinas, logicamente, somos filhos de Deus. Consequentemente, o nosso perímetro, a nossa energia é voltada para Ele. Lógico que de vez em quando a gente sai. Mas no momento em que o espírito se predispõe à prece com vontade, seus pensamentos se espargem em ondas luminosas, formando um campo psíquico diferenciado, que busca a identificação do corpo formado pelo pensamento divino. Então, como eu falei, se somos centelhas divinas, nós temos o nosso campo psíquico, nos preparamos para encontrar com essa energia fantástica que é formado o universo, né? Então, quando a gente entra nessa sintonia, consequentemente somos levados ao encontro dessa energia divina, ou campo divino. E Deus está assim em cada um de nós, no templo sagrado vivo da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário, em que se encontra a divina centelha. Leão. Pode passar. A energia da corrente, com frequências das ondas mentais, está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontre. Os espíritos se comunicam entre si e nos transmite suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem entre as distâncias entre as distâncias e entre os encarnados. A distância entre os encarnados. Às vezes, assim, segundo o Evangelho, o Espiritismo, também, no capítulo 27, no item 7. Essa explanação, gente, vocês vão encontrar bem no finalzinho, sabe? E é maravilhoso, é bom vocês lerem, tá? A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a vontade de Deus, a sua assistência, e para os outros o bem que poderia fazer. Fatores que concorrem para a emissão de uma prece eficaz: a quietude, a meditação e a vigilância. Aqui nós aprendemos nos nossos encontros do Identidade Eterna que nem sempre as pessoas conseguem ficar quietas, as pessoas conseguem meditar, né? Nós sabemos que tem grupos de inteligência e quando a gente fala assim, você está ouvindo? Tô ouvindo. Aí você faz a pergunta, ele fala, não sei. Então, assim, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem um exercício no final que a gente vai fazer e vai falar para vocês, que é o princípio dessa conexão. Você não precisa ficar meditando, mas você pode fazer esse exercício em casa, que você se conecta com Deus e tem a proteção do mesmo jeito. Não há necessidade, não há hora para orar, né? Não há local para orar. Basta você se conectar com o seu mentor. Está muito atribulada, está muito danada da vida? Fala assim, cara, me ajuda, sabe? Eu estou aqui, socorro. E ele está ali do teu lado para te ajudar.
Então, façam a prece, porque a prece é o melhor caminho. Mas, acima de tudo, é preciso ter confiança no amparo da providência divina. Ela nos dará vários fatores que precisamos para a prece. A prece emanada por nós, tenha o alcance, para que a prece emanada por nós tenha um alcance imensurável e penetre os arcanos do infinito. Quando pacificamos a nossa mente, a consciência está operando em paz e com grande lucidez. A ordem universal que começa a transcender a essência divina que somos e começa a transparecer, se exercitando cada vez mais esses fatores, da qual a sua elevação e entendimento vamos encontrar o equilíbrio mental, podendo contribuir coletivamente, oferecendo em uma só corrente a humanidade sem mover um só dedo da mão. É Cristo em toda a sua plenitude em nós. Eu queria falar aqui assim, às vezes, né, a gente faz a prece e acha assim que ninguém ouviu, né? Mas sempre tem um espírito por perto orando. Então, por isso que a gente tem que, de repente, direcionar os nossos pensamentos. Não é com palavras rebuscadas que a gente vai fazer uma prece. A gente pode fazer a prece silenciosamente, através dos pensamentos. Você pode fazer a prece de coração, ou você pode fazer a prece só olhando a natureza. Porque às vezes nem todo mundo ainda tem o Evangelho consigo, mas ele admira a natureza. E aonde estão as leis naturais de Deus? Na natureza, né? Então, se a gente observar a natureza, já é uma prece. E aí, olha, essa é o melhor meio para se fazer aquele que é disperso, que não fica presente, exercitar o Evangelho, exercitar a prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente. Cada prece constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o estudo familiar do Evangelho não é tão somente um curso de iluminação interior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar cultiva a prece. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choque de vultos em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico, e isso se mantém à distância, procurando rumos. É no livro Mensageiros que traz, no capítulo 37, na página 197, essa explanação do Evangelho no lar. Então, é assim, não é com palavras rebuscadas que a gente faz o Evangelho. É com palavras simples. É conexão com um plano maior, né? O Evangelho no lar. Nós vamos fazer aqui uma surpresa para vocês. Como nós poderíamos fazer o Evangelho no lar, né? E cadê os atores? Assim, gente, muitas vezes a gente, nas conversas fraternas, a gente pede para as pessoas fazerem o Evangelho no lar, né? E aí, como é que faz isso? A gente aqui, nós espíritas, a gente não tem papa, a gente não tem um rabino, a gente não tem alguém que direciona, ó, tem que fazer assim, a gente não tem ritual, né? Então, às vezes é difícil para as pessoas dizerem, mas como é que eu faço o Evangelho no lar? Como é que funciona isso, né? Então, assim, nosso grupo de atores internacionais aqui vão nos ajudar a fazer como é que a gente faz, né? Uma encenação de como é que a gente faz. Vamos fazer aqui no palco, que eu acho que fica melhor para gravar, né? Se a gente não cair, fica melhor para gravar aqui. A mesa ali.
Não tem mentor dessa vez. Não tem mentor. Acho que a gente melhor fazer dar os banquinhos. Tem lá. bastante obsessores. Porque senão não vai sair na gravação, né? Então, como é importante a oração. Porque assim, às vezes nós estamos com um problema em casa, né? E não é porque a oração vai ajudar a você resolver o problema, mas a espiritualidade aclara a sua mente para que você possa resolver esse problema com mais facilidade. Porque a gente acalmando, serenando nosso corpo, nossa mente, logicamente virão ideias, e essas ideias são dadas pela espiritualidade. Então, você consegue transpor essa dificuldade com maior facilidade. E depois de longe você fala, mas era tão fácil, né? Pois é. Mas se não fosse a prece, provavelmente nós pereceríamos mais, né? Bom, vamos lá. Pode começar aí. Vamos lá, criança. Papai, vem sentar aqui, papai. São os pais e nós aqui somos os filhos, tá, gente? Pra vocês entenderem como é que vai funcionar o negócio aí. É uma galera, assim. Minha mãe tem 4 filhos aqui, eu continuo tendo um monte de irmão. Tá, a gente vai explicar depois. Então, oi, alô, oi. Então, normalmente quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente escolhe um dia na semana, a hora, e marca esse compromisso com a espiritualidade. Exemplo, hoje é quarta-feira, faz de conta, nós estamos no teatro. Hoje é quarta-feira, às 7 horas. Quarta-feira não, né? Digamos, da balada, quando é que continua? Sábado. Hoje é domingo. Hoje é domingo, né? E nós vamos Dois neutros discutindo, né? Então, e nós vamos fazer o Evangelho de Jesus no lar. O que a gente coloca? Não existe ritual. Não tem, tem que botar água, Coloca se você achar que deve colocar a água sobre a mesa, para que a espiritualidade possa fluidificar. Entramos com a oração, a explanação e depois o término, agradecendo. A oração é muito importante. A parte que eu mais gosto na oração é o agradecimento. Gente, como a gente se sente tão bem quando nós agradecemos. A gratidão é uma coisa que alivia o coração da gente. Então, chama as crianças. Filhos, vamos? Está na hora do Evangelho. Falta só uns minutinhos, gente. Aproximem-se da mesa. Crianças. Dudu. Crianças. Dudu. É agora? É agora, vamos lá? Mas eu queria terminar um negócio, é rápido pra fazer? São 15 minutos, filha. Senta aqui. Para lá, Netflix, pra gente. Vai. Depois vocês assistem. Primeiro vamos aqui ao compromisso. Relaxa. Vamos lá, vamos se sentar. Já que, minha filha, você não vai fazer o Evangelho? Não, acabei de deitar agora, mãe. Ô, filha, então fica sentadinha, sabe? Senta, porque se você deitar, você vai dormir. Fique sentadinha, conectada aqui com a mesa. Mas tá faltando o Kurt, ele não veio. Eu não sei, eu acho que ele veio tarde do show da Shakira, ele não vai querer participar. Curte. Vamos, meu filho. Curte. Venha, meu filho. Tá na hora, meu querido. Não, né? Nude não, sou filho. Vamos, meu anjo. Curtir, faz um stories pra nós aqui. Se senta, Momento se acalma. Evangelho. Curtir, sereno o stories. coração, menino. Vamos guardando o celular. Vamos Faz guardando favor, o celular. licença, vamos se acalmar. Vamos Todos se acalmar. vocês. Aqui é o momento agora da gente se acalmar, serenar o coração. É um compromisso com a espiritualidade. Vamos deixar a selfie para depois, a Netflix para depois, né? E cadê o Dudu? Por que o Dudu não veio? Dudu? Deve ter morrido. Cadê? Vamos apresentar ele na oração. Vamos lá. Bom, gente, agora vou fazer a oração, né? Vamos fechar nossos olhos e pedir aqui que a espiritualidade possa estar conosco, os nossos anjos da guarda, os nossos parentes que já estão no mundo espiritual, para que eles possam estar aqui junto conosco, para que possam também nos intuir na leitura e para que a gente possa assimilá-la,
da melhor forma possível. Que assim seja. O ódio. Fenelon Baudelaire, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis ter como modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, amou até dar seu sangue e a vida. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Amá-los, esta é a substância que deveis oferecer a Deus no altar de vossos corações, essência de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Agora, vamos abrir para o comentário, né? Alguém quer fazer alguma reflexão do que foi lido? Você pode explicar o que foi lido, porque eu não consegui muito entender, assim. Eu vi que ela nem estava prestando atenção. Eu sei que de vez em Não quando... consegui me concentrar, estava pensando que eu ia ter que terminar depois. Eu sei que de vez em quando ela, né, vai e volta e está lá longe, né? Mas vamos tentar se manter aqui agora no Evangelho. Bom, Tá, papai. aqui ele falou que a gente tem que amar sempre, né? E conforme o exemplo de Jesus, a gente tem que amar até aqueles que nos odeiam. Por quê? Porque teu telefone está tocando. Não, deixa. É a mina que eu conheci no show. Ei, não, agora, calma. Desliga. Telefone, deixa aqui, dá licença. Agora é esse momento aqui. Vamos lá. Nós estamos em conexão. Macumba aqui, viu? Não, nós estamos em conexão com o Espírito maior, os maiores, e nós devemos ter respeito. Eu acho que a Jaque dormiu. Nós devemos ter respeito. Dormi nada, sua faladeira. Já que ouvisse o que saiu aqui no Evangelho? Ok. Eu vou pro show e ela que fica dormindo. Ó. Mas- Então vocês entenderam, né? Aqui o que é a passagem aqui do Evangelho sobre a questão do ódio, amar sempre, né? Mesmo quem Vai amar corintiano e amar todos, seja qual for. Eu sou sua irmã e sou Ô, corintiana. pai, ô, pai. Por isso que eu te amo. Isso, vai. Ô, pai, então quer dizer que se um amiguinho bater em mim na escola, eu vou ter que abraçar ele, pai? Poxa, pai. Primeira coisa, você se defende, fala com a professora e depois tenta entender por que ele te bateu, o que você fez também para ele, o que aconteceu, de repente por causa de uma fofoca, de alguma intriga de uma outra pessoa, ele achou que você de repente estava querendo fazer algum mal para ele. Mesmo assim, a gente tem que amar, porque seria muito fácil, né? Amar só quem ama a gente, né? E onde é que está a lição nisso? Ah, mas é difícil. Cristo amou a todos, até no momento da morte, da sua morte, crucificado, né? Ele pediu perdão, né? Porque a gente não compreendia o que estava sendo feito. Então a gente tem que amar. Aqui fala a questão do ódio. O ódio é a maior chaga que existe na humanidade, né? Porque muitas pessoas se matam, se ofendem, se agridem por causa do ódio, por causa da intolerância e por aí vai, por causa da ganância. Então a gente tem que praticar a tolerância, praticar o amor. Eu sei que é difícil. Mesmo Né? na nossa família, nós não somos diferentes, ideais diferentes. Então, mesmo assim, tem que respeitar e amar o próximo. Mesmo que de vez em quando o pai pega o chinelo e, né, e pega alguém aqui, Tem que amar o pai, também porque tem que ele amar está o pai. ensinando. Ele está ensinando. É que às vezes o pai também perde a calma, né? Às vezes o pai perde um pouco a paciência. Às vezes. Estou tentando me melhorar, mas por isso que eu estou fazendo aqui o Evangelho todos os domingos. Então, Mas tem que ser sempre no mesmo horário, assim? Se não for a espiritualidade, não vem? Eles nunca estão com a gente? não. O ideal seria respeitarmos sempre o mesmo horário. Por quê? Nós marcamos um encontro com a espiritualidade. Então, nesse horário, os espíritos se reúnem e esperam pela gente. Qual é o nosso esforço? Qual é a nossa atitude? É o esforço de estar naquela hora conectado. Você pode estar até viajando. Você pode estar viajando. Você pode estar até fazendo visita para uma outra pessoa. Mas você lembrou, aquela hora é hora de você fazer o Evangelho. Você se conecta com a espiritualidade, porque ela vai estar lá presente. Mas o ideal seria você estar presente. E quando a mamãe não tiver, vocês sabem que vocês podem fazer o Evangelho também.
Aí, quando a mãe não tá, o pai faz. Mas vamos dizer assim que não tem ninguém em casa, só o pai. Ele vai poder fazer sozinho? Pode. Pode responder para ele. Algumas vezes eu já fiz sozinho, né? A sua mãe também, e não tem importância nenhuma, porque você vai estar acompanhado da espiritualidade, né? A gente pensa, né? Puxa, fazer sozinho, mas quem disse que a gente está sozinho? A gente sempre tem alguém ali conosco, seja algum parente, tem um anjo da guarda, seja, né? Um amigo da família. A gente sempre tem pessoas nos acompanhando, principalmente nessa hora que a gente está se conectando, né, com a espiritualidade maior. Então quer dizer que a gente não está sozinho agora? Não. Não. Meu Deus. Fisicamente nós estamos sozinhos, mas espiritualmente não. Pode estar o nosso mentor espiritual familiar, pode estar uns parentes bem distantes, que nós amamos, que um dia foram para a pátria espiritual, mas a gente nunca está sozinho. Nosso mentor, principalmente, ele não desgruda de nós, né? Seria estranho a gente falar assim, que Jesus está perto de nós. Não, Jesus tem mais tempo, mais coisa para fazer. Então, ele manda os seus emissários, né? Normalmente, eles tomam nota daquilo que nós precisamos, se for do agrado da espiritualidade maior e não for tropeço para vocês, vai ser atendido. Falou em fantasma, já que fugiu da cama. Pois é, apareceu aqui. Ó. Isso. Tem uma pergunta, mãe. A gente geralmente discute depois que o pai lê o evangelho, né? Se eu estiver sozinho, eu vou discutir com quem? Daí a gente não discute, a gente lê e reza só? Você faz a oração, faz a leitura, e você pode até conversar como se tivesse outras pessoas, porque você vai estar acompanhada, não é porque você não vê que não está, porque às vezes, o que eu faço? Às vezes eu faço a leitura, né? Depois da oração, faço a leitura e faço um comentário, como se tivessem vocês aqui, né? E faço um comentário do que eu entendi, mas eu em vez de fazer mentalmente, eu faço falando e encerro depois normalmente com a oração e com a água frutificada, às vezes não, às vezes sim, né? Depende. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem sempre alguém conosco. Ainda mais se você faz no mesmo horário, no mesmo dia, você mantém a disciplina, você sempre vai ter alguém aqui com você, seja o seu anjo da guarda, seja o vô, a avó, seja o tio, seja um amigo que esteja no mundo espiritual, ele vem para te dar força, para te dar inspiração. Então, por isso que é um momento muito sério, e é um momento que a gente pede proteção também, né? Porque, vindo bons espíritos, a casa fica protegida, a gente se protege, né? Pai, e se eu estiver viajando bem na hora, e eu me lembrar que é a hora do evangelho que vocês estão em casa e eu não, o que eu faço? Você pode tentar se conectar com a gente. Naquele momento, seja no avião, seja no ônibus, seja onde você estiver, fecha os teus olhos, faz uma oração e tenta conectar com a gente. Isso é uma forma de se conectar com o que está acontecendo aqui agora. Tá. E para a leitura, eu só vou usar o evangelho ou posso usar qualquer livro? Não. Pode responder. Não. Nós, como somos espíritas, na doutrina espírita, então nós usamos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos usar também um outro livro, né, dentro da codificação do Evangelho de Allan Kardec. Porém, tem pessoas que não são espíritas e cultuam ou fazem o Evangelho no lar, através de outros livros edificantes, seja a Bíblia, seja um livro de algum pensador, né, de cunho espiritual, pode-se fazer sim. E sempre quando a gente faz uma leitura, né, do livro dos Espíritos ou do Evangelho, é sempre gostoso a gente ler uma mensagem depois, né? Eu quando estou sozinha, normalmente eu faço sozinha em casa, né? Estou falando com o público, tá? Eu quando faço sozinha o Evangelho, normalmente eu faço sozinha, gente. A casa é cheia de pessoas, porém normalmente eu faço sozinha. Sozinha, entre aspas. Companheiras físicas infiéis são os meus cachorrinhos. É impressionante quando eu pego, ela sabe o horário. Eu pego o Evangelho, ponho minha musiquinha, sento ali na mesa ou sento ali na cama. A Meg e o Lorit.
deita, se posiciona. Eles olham na minha frente e ali eu faço evangelho. Eu até gesticulo, sabe? Eu faço aquele teatro e eles ficam quietinho escutando. Aí a Maria, muito danada, ela abre a porta e fala assim: seus telespectadores, se façam corretos, certinhos. Então não tenham medo, façam sozinhos. Vocês não estão sozinhos fisicamente. Espiritualmente tem uma gama de espíritos que vão lá para te socorrer, vão lá para colocar essa luz em volta da tua casa, porque o evangelho no lar é para isso, é proteção. E aqueles apressadinhos que não estão presentes ali, quando a gente faz a oração e faz a explanação, o mentor espiritual dele se pega junto com ele, alguma coisa ele pega. Mesmo que ele saia, ele não sabe orar lá fora, num caso assim especial, extremo, mas ele é protegido. Ele é protegido. Porque ele faz o evangelho no lar, ele tem a couraça em volta dele. Essa proteção espiritual. Ok, agora está na hora, né? Vamos... Sim. Peraí, tenho mais uma dúvida, pai. Fala. O senhor falou que a gente tem que tomar água fluidificada, né? É só a água que a mãe e o senhor trazem lá do centro? Não, O que é essa água? Quem é que vai fluidificar? A gente pode colocar água aqui. Você já viu? Às vezes a gente já fez isso, né? A gente coloca a água aqui e aí na hora da oração final, né, da prece, aí a gente pede com que a espiritualidade fluidifique essa água conforme a nossa necessidade. Né? Não precisa ser só a do Centro Espírita. A gente pode colocar a aguinha aqui. No momento ali da oração final, a gente pede para fluidificar. Agora, no momento não tem, mas quando o pai e a mãe vê a necessidade, a gente sim coloca, e aí todos devem beber, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá, aqui essa aguinha aqui. E agora, né, vamos encerrar, porque já está no tempo, já a gente não pode se alongar muito. Deixa a mãe falar mais uma coisa. Quando a gente faz o evangelho no lar, a casa não está protegida, né? A nossa caixa d'água, o nosso filtro está fluidificado. Então a gente pode beber dessa água, entende? Então, por isso que é bom fazer o evangelho no lar. A casa é protegida, toda a tua casa, a tua água, os teus bichinhos, as tuas plantas, entende? Às vezes a gente está sem força. Você chega perto do vaso que você tem de flores, você ganha força. A coitadinha murcha, mas você ganha força, entende? Então, vamos lá, agora a mãe vai fazer a oração final, né? Vamos todos fechar os nossos olhos e escutar a oração final dela. Então, normalmente quando a gente faz a oração final do Evangelho do Lar, eu costumo, não existe ritual, eu costumo agradecer a Deus a oportunidade da vida. Agradeço a minha família, agradeço o meu alimento, agradeço o meu corpo físico, com saúde ou não, porque às vezes a falta de saúde é o nosso remédio espiritual. Costumo pedir para os bons espíritos ir ao encontro daqueles menos afortunados, os enfermos, nos leitos, os suicidas, no Vale dos Suicidas, pedindo sempre a Maria, Mãe de Jesus, Maria de Magdala, ao encontro deles, que possa, num momento de reflexão rápida, consiga enxergar essa luz e sair desse abismo. Pedimos também a saúde da nossa família, a saúde dos nossos filhos, peço também pela nossa comunidade, peço pelos os palestrantes, eu peço pelos que ficam dentro do nosso ciclo familiar, ou de amizade, ou os visitantes, os seguidores, os simpatizantes, enfim. Eu peço pelo nosso planeta, que Jesus ilumine sempre o nosso planeta Terra. Que assim seja. Então, gente, o Evangelho do Lar é isso. Então, assim, gente, essa foi a ideia de explicar para vocês como é que funciona o Evangelho no Lar, né? Não tem
não tem uma receita pronta, né? Cada família vai fazer aquilo que convém, né? Como minha mãe falou, ela faz muitas vezes a dela sozinha, eu também faço a minha sozinha. Normalmente eu pego segunda-feira antes de começar a trabalhar, 5 horas da manhã eu boto lá o relógio, faço o evangelho, faço ginástica, tomo banho, lavo o cabelo, trabalho. Então, assim, já começa a semana bem, né? Eu já me boto esse ritual, né? Então, a ideia foi essa. A companhia de teatro Neutros e os Outros, né? Porque a maioria que estava aqui era neutra. Agradece, né? Então, foi um prazer ficar aqui com vocês esse período e eu espero que a gente tenha conseguido passar alguma mensagem positiva, né? De toda essa complexidade que é a nossa vida. Obrigado, gente. Sim, a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, né? Só para banheiro, essas coisas, e aí o Zé assume aqui a segunda parte, para a gente, só no final, ir lá para a pizza, tá? Ai, meu Deus.